Meus queridos, graça e paz. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 9 a 14. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto. E hoje nós encerramos a exposição do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 9 até o versículo de número 14. Essa é a 27ª mensagem em Eclesiastes. Estão saturados de Eclesiastes, mas terminamos. Estamos no último capítulo, a última porção. E deixa aberto nesse texto. No decorrer da mensagem nós iremos voltar a ele, ler as partes e assim expor. Eu quero dar o tema para esse sermão, o post-scriptum do sábio, e eu quero lhe explicar o porquê de dar esse tema meio que misturado latim com português. Eu tirei esse tema baseado naquilo que, vez ou outra, lá no passado, quando nós ainda tínhamos o hábito de escrever cartas ou e-mails de forma manual, lá no final sempre tinha duas letras, PS, e uma nova informação não descrita no texto acima. Essas letras PS significam post-scriptum, ou, traduzindo, escrito depois. Hoje, por conta dos computadores, que permite você escrever e deletar textos de forma muito rápida, acabou que essa ideia de escrito depois perdeu força. Entretanto, antigamente, quando as pessoas gastavam tempo escrevendo cartas, documentos de forma manual, era muito utilizado esse termo post-scriptum. Então, por exemplo, quando alguém escrevia uma carta, assinava e ia enviá-la, lembrava que tinha esquecido algo extremamente importante. Então mesmo acrescentava em algum espaço após a assinatura daquela carta, documento ou memorando, um novo papel ou a expressão post-scriptum. E aí então descrevia aquilo que havia faltado na carta ou no texto. Este recurso servia para, geralmente, corrigir lapsos de memória ou informar que haviam ocorrido algumas alterações depois que determinada carta ou documento já havia sido concluído. Mas também servia como uma estratégia retórica. Como estratégia retórica, esse termo latim post-scriptum seria mais ou menos a utilização da frase, olha, antes que eu me esqueça, e aí então escreve aquilo que é importante. E como uma forma de retórica literária, esse termo post-scriptum, ele geralmente dá destaque àquilo que o autor quer expressar no texto. Então não é apenas um novo texto que é inserido, é mais do que isso. É aquilo que de fato quem está escrevendo o documento, segundo o autor, é algo extremamente importante que de forma alguma pode ficar de fora do texto. E esta expressão, post-scriptum, resume muito bem esta última porção do livro de Eclesiastes. Chegando ao final de seu livro, depois de todas as afirmações, depois de todas as reflexões, observações, Salomão ele faz uma síntese do seu pensamento. E como um PS, como um post-scriptum, é colocado ao final do livro justamente para ressaltar o ponto mais importante de suas reflexões, observações em busca do sentido da vida. Os versículos 9 a 14, como um PS ou post-scriptum, é para Salomão o ponto essencial do seu livro e que de forma alguma deve ser desconsiderado ou esquecido. E aqui então vale uma informação muito importante. Alguns estudiosos do Antigo Testamento advogam que esta seção, ou até mesmo o livro como um todo, não pertence a Salomão, pertence a um outro escritor. E por quê? Porque nessa última parte do livro, o texto é escrito em terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do singular. O que para estes estudiosos é uma prova que Eclesiastes, ou apenas essa parte do livro, não foi escrita por Salomão. Entretanto, quero lhe falar que eu defendo sim desde o início e acredito que Salomão foi quem escreveu esse livro como um todo. E escrever em terceira pessoa, do singular,
não é algo estranho na Bíblia. Moisés, por exemplo, muitos dos seus textos são escritos em terceira pessoa. Dentro do próprio livro de Eclesiastes, encontramos essa realidade. Lá no capítulo 1, os versículos 1 a 2, depois no versículo 12, capítulo 7, versículo 27, Salomão já havia usado esse artifício de escrever em terceira pessoa. Por isso eu creio que ao chegar ao final do livro e escrever em terceira pessoa essa última porção, Salomão está apenas usando um recurso literário, algo que ele já havia feito anteriormente. E ele o faz então agora para finalizar a sua obra. Então eu quero que você entenda, nesse final, nessa última mensagem, que nós temos que ressaltar que em mais de 90% da sua obra de Eclesiastes, Salomão escreve em primeira pessoa. E a intenção de Salomão ao escrever em primeira pessoa é justamente para apresentar suas conclusões e observações da vida de forma mais íntima e pessoal. Mas aqui, ao final do livro, quando ele então resolve mudar e escrever na terceira pessoa do singular, ele o faz justamente porque isso faz com que seu ponto de vista seja mais versátil e ainda mais poderoso. Esse texto escrito na terceira pessoa do singular, ele é menos pessoal, é verdade. Mas ao mesmo tempo ele amplia a visão que os leitores tinham de Salomão, bem como de tudo aquilo que Salomão ensinou neste livro. Desta forma, o sábio em busca do sentido da vida, porque esse livro é justamente uma busca desesperada para que a vida pudesse ter algum sentido, e não é à toa que durante grande parte do livro ele fala, olha, é vaidade. Procuramos o sentido nos prazeres, é vaidade. Procuramos o sentido da vida no dinheiro, é vaidade. Procuramos o sentido da vida no trabalho, é vaidade. Ele vai nos mostrar que, de fato, o sentido da vida só é possível em Deus. E eu quero, então, nessa última mensagem de Eclesiastes, falar que o sábio, em busca do sentido da vida, ele escreve esse post-scriptum, esse último trecho, justamente para destacar como encontrar o sentido da vida. E ele o faz de duas maneiras. Nos versículos 9 a 11, ele vai nos mostrar que o sentido da vida está na revelação de Deus. Quero que você acompanhe comigo a leitura. Eclesiastes capítulo 12, versículos 9 a 11 diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Nestes versículos, temos um resumo de quem é Salomão e o que ele faz como escritor. Esse resumo serve como suas credenciais para dar autoridade para seus ensinos, bem como encorajar os seus leitores a segui-los. Essas credenciais destacam que o autor do livro, o autor de Eclesiastes, não se trata de um homem qualquer, mas de alguém cuja sabedoria é conhecida e reconhecida por todos os seus leitores. E é interessante que ele se descreve como o sábio. E aqui, entenda que não é falta de modéstia de Salomão, nada disso. Isso aqui é apenas uma designação técnica muito comum naqueles dias. Nos dias de Salomão, os profetas, os sacerdotes e os sábios eram pessoas distintas das demais. Os sábios recebiam a sabedoria de Deus, assim como o sacerdote tinha a lei e o profeta tinha a palavra. Ao designar-se como sábio, o mesmo está afirmando que a sabedoria em Eclesiastes tinha a autoridade e ao mesmo tempo vinha diretamente de Deus. Da mesma forma que um profeta também recebia a palavra por inspiração divina. E Salomão descreve que ensinou ao povo conhecimento, ou seja, instruiu as pessoas com aquilo que ele aprendeu e recebeu na vida. E é interessante porque o sábio explica que o seu ensino foi transmitido de 3 formas: atentou, esquadrinhou e compôs. Essa expressão atentando, lá no hebraico, literalmente é pesou, e aqui enfatiza uma avaliação cuidadosa, ou seja, o equilíbrio nas palavras usadas por ele.
Já a expressão esquadrinhando, que pode ser traduzida literalmente por meticulosamente, descreve a profundidade e diligência de Salomão em sua pesquisa. Já a expressão compôs significa colocar em ordem, organizar, ou seja, mostra que este livro foi escrito com ordem e com perícia. E quando nós unimos essas três expressões, atentando, esquadrinhando e compôs lá no hebraico, enfatiza a profundidade da avaliação feita por Salomão. Ele avaliou, explorou e organizou seus pensamentos com um objetivo muito bem pensado. Isso indica que Salomão organizou bem as suas ideias antes de escrever o livro. Salomão não levantou um belo dia e disse, olha, beleza, eu vou escrever um livro como Eclesiastes. Não. O que Eclesiastes nos mostra, e Salomão agora no final vai também enfatizar, é que ele labutou com a sua mente e aos poucos foi transcrevendo e organizando este livro. A sabedoria de Eclesiastes não é apenas fruto da reflexão pessoal de um homem, mas é também fruto de observação e pesquisa. Salomão, em busca do sentido da vida, saiu à rua, conversou com as pessoas, observou como que elas lidavam com a vida, com a morte, com o dinheiro, com os prazeres, com os desgostos da vida. Eclesiastes mostra que Salomão é professor, mas um professor que não desprezou o conhecimento que já existia antes dele. E o que fica muito claro neste livro é que o seu autor, Salomão, era alguém que sabia como ler o seu povo, sabia como ler a sua cultura. Ao mesmo tempo que ele sabia fazer isso, ele também é um homem que demonstra que ele tinha apreço pela cultura popular, fato evidenciado pelos vários provérbios que ele cita ao longo deste livro. E isso aqui é importante salientar a respeito de Salomão e Eclesiastes, principalmente para nós, cristãos, que temos um mandato cultural a cumprir. Nós vivemos em um país, e teve um documentário da TV Brasil, há uns 2 anos atrás, que mostrou isso, num país que, culturalmente falando, nós vivemos o complexo de vira-lata. Esse documentário mostrou que o complexo de vira-lata é descrito como a forma inferior que o brasileiro se coloca diante do resto do mundo. Esse documentário mostra que alguns brasileiros valorizam mais a cultura estrangeira do que a cultura nacional. Olha um exemplo que o documentário nos mostra, exemplo do cinema. Um filme nacional, para ser bom mesmo, ele tem que ter, no mínimo, indicação para o Oscar. A verdade é que nós, como brasileiros, e aí pensando na questão de mandato cultural, nós valorizamos muito mais Justin Bieber do que Djavan. Nós valorizamos muito mais livros do Nicholas Sparks, da Agatha Christie, do que Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ou Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Salomão nos ensina que devemos, sim, ser abertos a novas culturas, mas sem deixar de se envolver, valorizar e desenvolver a cultura em que nós estamos inseridos. E o versículo 10, o sábio então explica como que ele se envolveu e desenvolveu a sua cultura. Esse versículo descreve o método literário usado por ele. Mostra que cada letra, pensamento, versículo foi escrito sem precipitação. Ele diz que procurou achar palavras agradáveis. E essa expressão lá no hebraico é palavras em que nos deleitamos. E aqui então aponta o efeito penetrante de suas palavras. Isso mostra que Eclesiastes não é fruto do acaso, mas de alguém que refletiu bastante antes de escrever cada palavra. E além de palavras agradáveis, diz o sábio que suas palavras foram escritas com retidão. E escrever com retidão significa escrever conforme a lei. É válido ressaltar que palavras agradáveis e retidão se equilibram mutuamente. Suas palavras são agradáveis justamente porque são retas.
Uma mentira contada pode ser agradável de se ouvir, mas não é reta. Ou uma verdade dita é reta, mas falada de forma ríspida não é agradável de se ouvir. Porém, dizer a verdade em amor é tanto reto quanto agradável. Michael Eaton explica que ser honesto e desagradável ao mesmo tempo é tolice, ao passo que ser agradável e desonesto é charlatanismo. O fato é que este versículo, versículo 10, destaca que Salomão foi honesto e verdadeiro. Mesmo quando a verdade a ser dita era dura e expunha os lados mais sombrios e tristes da humanidade. Porém, a explicação do versículo 10 continua no versículo 11. E nele o autor fala do caráter da sua tarefa como mestre e escritor. E aqui então ele usa duas figuras de linguagem retiradas da vida pastoril. Ele cita aguilhões e pregos bem fixados. E ao mesmo tempo aqui ele aponta a sua intenção como escritor. Os aguilhões eram varas pontiagudas, usadas para estimular o animal à ação. E ao mesmo tempo que dirigia o animal na posição correta, feria esse animal quando ele se desviava, fazendo ele voltar ao caminho certo. Pregos bem fixados formam um paralelismo com a expressão aguilhões. E dessa forma, então, pregos encravados, bem como aguilhões, apontam sim para a ideia de ferir. Pregos bem fixados descreve aqui a imagem de um prego que fura ou penetra parte do corpo, ferindo o corpo e fixando-se nele. Então entenda que o aguilhão faz o animal andar, e os pregos os mantêm sob controle. Então compreenda que, de acordo com Salomão, é o equilíbrio que faz as coisas funcionarem. E as duas imagens usadas pelo sábio explicam aqui então o equilíbrio. E um equilíbrio que ele nos mostra que tem duplo efeito do seu ensino sobre a pessoa que o recebe. Suas palavras penetram o coração, estimulando a ação e fixando em sua mente uma nova forma de ver e de enxergar a vida. E no primeiro momento, elas estimulam a consciência de quem a recebe, de quem ouve, de quem lê. Em outro momento, elas penetram e fixam na memória como um prego bem preso na parede. O que Salomão está explicando é que sua sabedoria era como um martelo, e que suas palavras eram pregos que, direcionados por Deus, foram fixados com precisão. Há um pastor batista chamado Thomas Tronco, que contextualizou acertadamente essas expressões da seguinte forma: sua coleção de ensinos é como pedras no sapato do leitor, pois não transmitem conhecimento sem fornecer a dor de uma pedra, de um prego ou de um aguilhão à alma daquele que vê seus valores e ambições serem desfeitos diante da sua futilidade e do julgamento futuro de Deus. Entretanto, de acordo com o sábio, o que dava às suas palavras e sabedoria tal poder de penetrar e mudar a vida das pessoas é descrito por ele como as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Coligidas aqui da ideia de posse, de propriedade, proprietário. E esse verbo dar, dadas, é para apontar a fonte delas, isto é, o único pastor. Assim Salomão está descrevendo que as palavras ditas por ele são de certa forma de sua autoria. Sim, partiu da sua pena, mas tem como fonte primária Deus. O sábio está ensinando, afirmando que sua instrução tem origem divina. E ele descreve o único pastor, e esse único pastor é uma designação, aponta, é uma nomeação, aponta para o pastor de Israel, como o Salmo 80 cita, descreve aqui a pessoa de Deus.
Ele é a fonte real das palavras deste livro. Ele deu as ideias, enquanto também ajudou Salomão na composição de Eclesiastes. O que Salomão faz aqui nesse versículo, no versículo 10, é dar ao seu escrito status de revelação vinda de Deus. Este versículo, no versículo 11, ele reivindica ter sido concedido por Deus. Então aqui Salomão descreve o que na teologia definimos como inspiração divina das Escrituras. Nós cremos que Deus, por meio do seu Santo Espírito, moveu os autores humanos para que registrassem a pura e exata palavra de Deus. Mas ao fazer isso, Ele utilizou-se dos seus servos. E quando Deus utilizou-se dos seus servos, Ele não anulou as habilidades, a cultura, as características, o intelecto de cada um deles. Pelo contrário, Deus usou as habilidades de cada escritor bíblico e os moveu perfeitamente para que registrassem tudo o que Ele revelou. Salomão nos mostra essa verdade quando afirma que Eclesiastes é fruto de suas pesquisas, observações, conhecimento, bem como tem sua fonte de revelação primária e autoridade em Deus. E aqui de forma muito sutil, Salomão, que durante muita parte, ou grande parte desse livro, caminha no campo da razão, ele sai do campo da razão e entra no campo da revelação. E a pergunta dele é, você quer ser sábio? Você quer encontrar o sentido da vida? A resposta do sábio, então, é a sabedoria. O sentido da vida se encontra na revelação de Deus. É na revelação escrita de Deus ao homem que reside a boa orientação para esta vida. A vida essa que todos os dias nós desfrutamos, ela é complexa, ela é muitas vezes sem sentido. E Salomão nos mostra que ela é assim quando nós a analisamos simplesmente na perspectiva humana. Mas quando analisamos a vida da perspectiva vinda de Deus, revelado na sua palavra, tudo se encaixa, tudo passa a fazer sentido. O que Salomão nos mostra nesses 3 versículos é que o sentido da vida está nas sábias palavras reveladas pelo único pastor, ou seja, Deus. O texto segue. Eu chamo a sua atenção para os versículos 12 a 14. Salomão vai nos mostrar aqui o segundo ponto. O sentido da vida está em ter Deus no centro de todas as coisas. Diz assim os versículos 12 a 14. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esta expressão de Salomão começa no versículo 12, demais. Ela significa é a mesma palavra que Salomão começa o versículo 9, logo depois que ele fala do pregador, a mesma palavra além. Essa palavra no hebraico significa ademais disso, ainda mais. E geralmente é usado no hebraico destacando um novo assunto. Um assunto que vai complementar o assunto dito anteriormente. Ela é usada para mostrar que um novo assunto, em complemento àquilo que foi dito antes, será inserido. Essa expressão, então, demais, filho meu, atenta, tem uma força reflexiva, dando o sentido de presta atenção, meu filho, àquilo que eu vou lhe dizer. E o verbo atenta, lá no hebraico, está conjugado de uma forma que aponta para algo que o autor já fez, e agora então ele está ordenando que seus leitores façam o mesmo. Ao mesmo tempo que esse verbo atenta, ou atentar, serve para considerar o que foi dito antes e aquilo que virá depois. É como se ele dissesse
que aquilo que ele ensinou é verdade, dado pela inspiração divina, e que qualquer coisa que contradiga tal verdade constitui uma potencial fonte de perigo ao servo de Deus. A ordem de Salomão é que seus leitores prestem atenção, pois qualquer coisa que vai além daquilo que foi ensinado deve ser rejeitado como falso. E aqui é importante falarmos um pouquinho sobre o perigo dos falsos ensinos. Meus irmãos, o grande perigo dos falsos ensinos é que normalmente eles são bastante atrativos. Falsos ensinos costumam apelar para a vaidade humana, apelar para os desejos da carne, para a cobiça, para ideologias que iludem as pessoas. E isso faz com que pessoas que são abraçadas ou enganadas por falsos ensinos, as pessoas começam a pensar que fazem parte de uma certa nata intelectual. Com vestes bonitas e atraentes, a mentira é um perigo real que tem arrastado boa parte da humanidade para o erro, para a desgraça. Quer ver um exemplo? 2 semanas atrás, isso aí bombou nas redes sociais, na televisão, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, nós tivemos uma performance totalmente deplorável. Um senhor, que é chamado de artista, ficou nu, no chão, e várias pessoas interagiam com ele, inclusive uma criança de 5 anos. E diante da repercussão na mídia, vários artistas se levantaram como os intelectuais da nova moralidade, defendendo tal atrocidade como arte. E o que é mais triste é que até mesmo alguns evangélicos se levantaram defendendo essa performance vulgar, nada artística e totalmente pecaminosa. Entenda que quando nós vivemos num país que quando artistas globais, que não sabem de nada, aparecem fazendo discursos ideologicamente ou politicamente corretos, são aplaudidos. E são vistos como as pessoas mais sábias a serem seguidas, mesmo que defendam coisas que são totalmente contrárias àquilo que a Bíblia revelou em sua palavra. O que Salomão está dizendo para mim e para você nessa noite é: atenta, meu filho. O que passar do que está revelado na Bíblia, rejeite, porque é mentira. A Escritura para o cristão, a Escritura para nós, serve como um escudo pessoal contra o erro e contra o desvio da verdade. E Salomão é muito enfático quando ele diz: atente para as palavras do único pastor. Elas que são palavras de vida. E na parte B do versículo 12, o sábio faz um contraponto aqui entre o conhecimento que Deus nos dá, e ao mesmo tempo ele vai falar sobre o conhecimento humano. E ele nos mostra que o conhecimento humano, como ele já havia mostrado em outras partes de Eclesiastes, o conhecimento humano, ele é ilimitado. Entretanto, ele é limitado no que diz respeito a dar ao homem a satisfação que a sua alma tanto necessita. O conhecimento humano não é capaz de dar ou trazer sentido ao coração do homem. E o sábio descreve os benefícios e o cansaço causado pela busca do conhecimento. E a verdade é que a busca pelo conhecimento é uma obra inacabada, porque sempre há algo mais a descobrir e conhecer. Pense em quantas informações temos nas bibliotecas, redes sociais, jornais. Olha, entra no Google. Qualquer coisa que você procurar sobre qualquer assunto, você vai encontrar alguma coisa escrita. Parece que já escreveram sobre tudo. É engraçado, se você colocar um monte de letra misturada no Google, pode ser que saia alguma coisa. O sábio, aqui está, não, a gente tem que falar também que o sábio aqui não está dizendo que escrever livros ou qualquer obra literária seja algo ruim. Mas o que ele nos mostra é que tal atividade tem um preço. Essa atividade leva a fadiga, desgaste, esgotamento.
Então perceba que Salomão aqui ele está combatendo o exagero. Escrever muitos livros e estudar demais é enfado. O alerta de Salomão é que estudar não é ruim, mas o excesso pode ser perigoso. O estudante pode transformar sua escrivania em prisão e seus livros em guardas. Hoje, um exemplo, às vezes nós conhecemos pessoas que são assim, ou às vezes nós fomos assim, ou às vezes nós somos assim. Tem aquelas pessoas que gostam de passar horas e horas escrevendo textões no Facebook. Ou discutindo horas e horas no Facebook. São pessoas que vivem prisioneiras destes textos, que para serem escritos cobram um tempo precioso no mundo real. E o pior é que estes textões, em sua maioria, não são lidos por ninguém. O que o sábio, na verdade, quer ensinar é que não é errado buscar conhecer e entender as verdades complicadas da vida, mas existe um limite ao conhecimento humano, pois ele não traz sentido à vida. Países como a Noruega, Finlândia, Suécia apresentam os maiores índices de educação do mundo. São os países que mais leem no mundo, mas curiosamente apresentam altas taxas de suicídio. As pessoas aprendem sobre tudo, menos como encontrar sentido para a vida. O sábio reafirma que o conhecimento humano não pode dar sentido à vida, mas que o mesmo está nas palavras e no conhecimento do único pastor. Por isso, quando chegamos no versículo 13, eu creio que sim, que nós, se entendemos que Salomão, ao escrever Eclesiastes, caminha para o final da sua vida, o versículo 13 surge como um retorno de Salomão a Deus. Esse versículo mostra que o seu muito conhecimento, observações, reflexões, não lhe trouxe sentido à vida. Porém, Deus, sim. O versículo 13 é o resumo, é a suma do livro. E aqui então, Salomão resume em 2 pontos que apontam para Deus. No hebraico, esse texto é construído de uma forma que as palavras Deus e mandamentos estão em destaque. Salomão conclui tudo o que foi escrito e o faz usando 2 imperativos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salomão era um sábio teologicamente ortodoxo. Após refletir sobre assuntos complexos e profundos da vida, a conclusão do sábio é que o segredo da vida é temer e obedecer a Deus. E o temor em Eclesiastes é diferente de medo. O temor é um tipo de reverência que nos deixa pasmos diante da grandeza de quem é temido. No caso de Eclesiastes, o temor a Deus é ter reverência pela grandeza e santidade do ser de Deus. É se colocar diante de Deus e de forma pasmo mesmo você dizer: uau! Deus é santo, santo, santo. Temer a Deus é uma convocação que nos coloca no nosso devido lugar. Nós somos criaturas. Ele é o Criador. O leitor também é exortado a guardar os mandamentos de Deus. E o que é sublime nesse livro é que é a primeira vez, no penúltimo versículo deste livro, que a expressão mandamentos de Deus aparece. Guardar os mandamentos aponta para aprender e praticá-los. Isso é sinônimo de lealdade a Deus e ao seu governo. E o mais interessante é que o mesmo é mencionado depois de temor, ou seja, a conduta decorre do culto. O conhecimento de Deus conduz à obediência. Não é a obediência que conduz ao conhecimento de Deus. Logo a conclusão do sábio é que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. E aqui vai destacar que a frase, porque isto é dever de todo homem, literalmente é porque isto é a integralidade do homem. Apontando aqui que a verdadeira humanidade
reside na dependência de Deus. Lutero interpretou essa sentença da seguinte forma: porque isso faz parte de todo homem. Longe de Deus, longe do temor, longe da obediência aos seus mandamentos, o que esse texto quer nos falar é que o homem deixa de ser humano e age como um animal. Veja a atrocidade cometida em Las Vegas. 58 pessoas foram assassinadas. Veja a tragédia em Janaúba, que o Senhor simplesmente entrou numa creche e ateou fogo, matando várias crianças e uma professora. Veja o que as novelas, filmes, jornais têm defendido. Mulher que diz não ser mulher, mas um homem que nasceu num corpo errado. E olha, essa semana eu li uma reportagem de uma mulher que se diz ser um gato. Ela disse: eu sou um gato, mas que nasci num corpo de mulher. E ela mia, tem medo de água, odeia cachorros, ainda pensa que tem 7 vidas. O fato é que o homem longe de Deus vive dias de retardo mental. Essa semana, o nosso irmão o Eduardo Brison publicou em seu Facebook um vídeo de uma senhora abrindo uma lata de comida. E a senhora então abriu uma lata de comida, uma plateia em volta tirando fotos. E de repente, quando ela termina de abrir a lata de comida, as pessoas aplaudem. Sabe por quê? Aquilo ali era uma apresentação artística. A bestialidade do ser humano reside em seu afastamento do temor a Deus e de obedecer os seus mandamentos. Isso porque o homem não foi criado para ser senhor de si mesmo. O homem não foi criado para ser autônomo, mas para ser totalmente dependente do seu Criador, de Deus. Desta forma, segundo Salomão, quem temer a Deus e guardar os seus mandamentos, cumpriu tudo, realizou o plano ou desígnio de Deus, ou seja, levou o termo o ser homem. Por isso a conclusão lógica do sábio é que somente em Deus o homem encontra o real significado da sua existência. E o sábio termina o seu livro no versículo 14, conectando o versículo 14 com os imperativos do versículo 13, temer a Deus e guardar os mandamentos. Essa conjunção porque liga a ideia do versículo 13 com o versículo 14, mostrando assim a razão para obedecer a Deus e temer a Deus. O julgamento divino. Quem teme a Deus e guarda os seus mandamentos, não tem nada a temer, nem do futuro incerto, nem de Deus, que há de julgar todos os homens. E essa ideia de juízo divino, se você lembra algumas mensagens atrás, na Eclesiastes 11:9, Salomão já falou sobre isso. E a frase usada aqui no capítulo 12 é quase idêntica à do capítulo 11, versículo 9, exceto pelo acréscimo. Todas as obras, até as que são ocultas. Ou seja, cada ser humano será julgado conforme viveu. Todas as coisas, até mesmo as mais ocultas, diz o texto, serão reveladas diante de Deus. Por isso, é preciso temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois quem deseja viver segundo a sua própria cabeça, criando suas próprias regras, vai arcar com as consequências e terminará com uma vida sem sentido e totalmente vazia. A real preocupação de Eclesiastes é com as consequências funestas que o irreverente e desobediente a Deus vai suportar nesta vida, mas principalmente no porvir, porque nada escapará do juízo de Deus. E eu não sei você, mas pensar que no grande e terrível dia do julgamento divino, cada ato realizado às escondidas será manifestado diante de Deus, causa calafrios na alma, causa temor, causa reverência, leva-nos a obedecê-lo. Desta forma, temor a Deus
E os mandamentos do Senhor reorientam a nossa existência. A suma do sábio é que é isso o que de fato dá sentido à vida. Isso é o que Salomão nos explica nesse texto, nessa última porção de Eclesiastes. E eu quero ainda finalizar pensando em algumas aplicações com você, de como podemos nos apropriar ainda mais desse texto e colocá-lo em prática na nossa vida diária. E eu quero pensar em algumas aplicações com você. A primeira, devemos desenvolver uma ortodoxia humilde. O sábio descreve nesse texto que procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. O que Salomão nos mostra aqui é que ele jamais se furtou de falar a verdade, mas que ele sabia como dizê-las. Nós vivemos dias em que a verdade tem sido sufocada. Vivemos dias que nós estamos inseridos em um sistema que ataca a verdade de todas as formas. Um ator americano disse que não é cristão, disse que nós vivemos uma geração de pessoas emocionalmente fracas. Tudo tem que ser abafado, porque é ofensivo, inclusive a verdade. Hoje basta você dizer a verdade que logo você é atacado. Logo irão lhe chamar de opressor, fascista ou algo do tipo. E o triste é ver que essas ideias progressistas têm invadido nossas igrejas. E têm invadido por aquilo que é contrário à ortodoxia, aquilo que nós chamamos de heterodoxia. A heterodoxia tem colocado os seus tentáculos sobre muitas igrejas. E o heterodoxo é alguém que abandona algumas das crenças cristãs históricas. Inspiração divina, inerrância bíblica, ressurreição de Cristo e por aí vai. E nós temos visto isso com cristãos defendendo o feminismo, o aborto, o casamento homossexual. E entenda que para defender tais coisas, alguns princípios bíblicos têm que ser rejeitados, têm que ser sufocados, têm que ser reinterpretados. Mas sabe por que essas ideias elas ganham adeptos em muitas igrejas? Sabe por que ideias heterodoxas são aceitas? Porque geralmente seus defensores são pessoas legais. São pessoas que procuram apresentá-las de forma agradável, mesmo não sendo retas. O heterodoxo é uma pessoa que você gosta de conversar. Ele é o cara que, além de ter um bom papo, é quem paga a conta do café. Mas, infelizmente, em muitos casos, nós não podemos dizer o mesmo dos ortodoxos. Ortodoxia, como o reverendo Sérgio já nos falou na liturgia, se refere ao pensamento correto sobre Deus. Diz respeito à crença e aos ensinos baseados na fé verdadeira, em verdades consolidadas, comprovadas nas Escrituras e ensinadas pela igreja ao longo das eras. A ortodoxia está enraizada em verdades que não mudam, e elas servem como um prumo que nos mostra como pensar com retidão em um mundo de mentiras. Porém, o grande problema dos ortodoxos hoje é que eles não defendem essa ortodoxia de forma correta. Muitos cristãos creem corretamente, mas ao defender a sua crença, o faz de forma errada. Parece que, como cristão ortodoxo, nós aprendemos a repreender como Jesus, mas não amar como Jesus aqueles que estão no erro. Basta você dar uma lida em alguns blogs evangélicos, algumas timelines de alguns Facebooks de alguns cristãos que se intitulam ortodoxos. Muitos usam termos chulos, depreciativos, ofensivos, rudes, para com aqueles que pensam diferente. A impressão que temos, principalmente pelas mídias sociais,
que a maioria que defende a sã doutrina são pessoas rudes, são pessoas severas. Joshua Harris defende que nós devemos desenvolver uma ortodoxia humilde. E segundo ele, no livro que leva esse nome, Ortodoxia Humilde, devemos nos importar profundamente com a verdade e também devemos defender e compartilhar essa verdade de forma compassiva e humilde. Nós não precisamos escolher entre ser amável e dizer a verdade. Nós devemos equilibrar os dois. O estudioso do Antigo Testamento, Michael Gruger, explica que uma pessoa pode estar certa e ser humilde ao mesmo tempo. Porque o conhecimento cristão é um conhecimento dependente e isso leva à humildade. O ponto é que defender e praticar uma ortodoxia humilde não é ser um cão raivoso, mas ao mesmo tempo também não é ser leniente com o pecado. A ortodoxia humilde exige de nós oposição à mentira e ao erro, mas nos atentando para a forma correta de fazer isso. Nós vemos a liturgia. Paulo aconselhando, ensinando o jovem Timóteo, em 2 Timóteo 2, 23 a 26, ele explicou isso. Disse, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Meus irmãos, do fundo do coração, nós que defendemos a ortodoxia bíblica, nós possamos ser como Francis Schaeffer, proeminente cristão do século passado, quando esse homem analisava, criticava a cultura caída dos seus dias, ele fazia isso com lágrimas nos olhos. Nós precisamos desenvolver uma teologia e uma ortodoxia de joelhos no chão e lágrimas nos olhos. Joelhos no chão e lágrimas nos olhos, por entender que assim como os outros, nós também somos pecadores, mas ao mesmo tempo achamos graça num Deus maravilhoso que nos salvou e nos resgatou. A forma correta de apresentar ao pecador que ele está em pecado. As Escrituras nos mostram que não é sendo um cão raivoso como muitos têm sido, mas é entendendo que existe a forma correta de se opor ao erro. E as Escrituras nos ensinam como fazer. A segunda implicação desse texto que penso com você, é que devemos enxergar as Escrituras como palavras do único pastor. Poucos livros da Bíblia trazem o selo da autoria divina como Eclesiastes. Salomão afirma que suas sentenças coligidas foram dadas pelo único pastor. Todavia, além da autoridade divina das Escrituras, o sábio também afirma a sua suficiência. O mesmo afirmou que as palavras dadas pelo único pastor são como aguilhões e pregos bem fixados. Ou seja, as palavras reveladas por Deus penetram o coração do homem, dirigindo a sua vida. Assim, aquilo que Salomão expressa nessa passagem sobre as Escrituras se torna um desafio para todos nós. Ou seja, acreditar na autoridade, mas ao mesmo tempo acreditar na suficiência das Escrituras. E hoje, para muitos cristãos, o problema não é lidar com a autoridade divina das Escrituras. Muitos acreditam nisso. O nosso problema maior está em acreditar em sua suficiência. Muitos de nós, honestamente falando, não acreditamos que a Bíblia é capaz de ajudar com os nossos problemas mais profundos. Muitos de nós não acreditam que ela é suficiente para ensinar a viver uma vida fiel no mundo de hoje. Mas o que nós, cristãos, presbiterianos, reformados, calvinistas, ortodoxos, o que nós cremos, que a Escritura contém tudo o que nós precisamos para o conhecimento da salvação e de uma vida piedosa. Nós não precisamos
de uma nova revelação do céu. Nós não precisamos adicionar nada à Bíblia para enfrentar os desafios atuais. Nós não precisamos subtrair dela qualquer vírgula para se adequar às ideias do mundo de hoje. Kevin DeYoung explica que afirmar a suficiência da Escritura não é sugerir que a Bíblia nos diz tudo o que queremos saber sobre tudo, mas que ela nos diz tudo o que precisamos saber sobre o que mais importa. Na Bíblia, temos o conhecimento suficiente para abandonar o pecado, encontrar o Salvador, tomar boas decisões e chegar à raiz dos nossos problemas mais profundos. Como cristão, nós cremos que a Bíblia é suficiente para organizar a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional. Como cristãos, cremos que a Bíblia é suficiente para direcionar e redimir a política, a sexualidade, a sociedade em que nós vivemos. Como cristãos, cremos que o que Cristo disse sobre as Escrituras é suficiente para tratar de todos os nossos problemas e o maior deles, que é o pecado. Jesus Cristo, replicando o que Deus disse em Deuteronômio 8, afirmou que o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E essas palavras nos levam a Hebreus capítulo 1, versículo 2, que o autor explica que Deus falou outrora de várias maneiras, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A nossa crença, a suficiência das Escrituras, passa pela nossa crença na suficiência em Cristo. Se cremos que Cristo nos é suficiente, o que Ele disse e o que Ele cumpriu nas Escrituras também o é. Por isso que nós não precisamos de nenhum adendo ou decréscimo às Escrituras, porque as Escrituras revelam que em Cristo temos tudo o que nos é necessário para viver. Nas dificuldades ou nas alegrias da vida, a Bíblia sempre é um aguilhão que dirige e um prego bem fixado no coração do cristão. Creia nisso. Creia nisso. Precisamos correr mais do que nunca para a Bíblia. Hoje pela manhã, o pastor Sérgio enfatizou sobre isso na pregação. Agora à noite não é diferente. E nós não combinamos. O pastor Sérgio ficou a semana inteira em Teresina. Nós nos encontramos hoje. Nós não cremos em coincidência. Nós cremos que Deus quer dizer para essa igreja, de novo, creia na autoridade e na suficiência das Escrituras. No mundo conturbado em que nós vivemos, várias vozes, várias verdades sendo ditas, nós cremos numa verdade absoluta que nos é suficiente para acalmar o nosso coração e ao mesmo tempo trazer conforto diante de dias tumultuados em que nós vivemos. Corra para a Bíblia, leia, ame essa palavra, devote-se a ela, gaste tempo com ela, ensine, pregue, medite, reflita nela. E por último, aqui termino, última aplicação. Temos que descansar na certeza que o justo juiz julgará todas as coisas. O sábio termina o livro enfatizando que chegará o dia em que Deus irá julgar todos os homens, julgará todos os seus atos, ocultos e públicos. Salomão afirma que Deus abençoa quem lhe obedece. E aqui não é no sentido de que não teremos problema nessa existência, mas no sentido do julgamento divino. Porque chegará o dia em que Deus trará a juízo tudo que foi feito, seja bom ou seja mal. E nesse dia compreenderemos que as coisas serão melhores para aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Os maus não ficarão impunes. O mundo não vai acabar em pizza, em mensalão, em petrolão.
O juiz de toda a terra e de todos os homens manifestará do céu a sua ira sobre toda impiedade e injustiça dos homens. O rei das nações, o juiz de todos os homens, como afirma Tiago, já está à porta. E todos prestarão contas àquele que está apto para julgar vivos e mortos. Atos 17:31 afirma que Deus estabeleceu um dia quando haverá de julgar o mundo com justiça mediante Jesus Cristo. Você tem que entender que Deus cuidará para que cada pessoa, cedo ou tarde, receba o que merece, se não aqui nesta terra, na existência futura. 2 Coríntios 5:10 afirma que todos nós, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E em dias em que o nosso país clama por leis mais justas, uma justiça mais rápida, eficiente e íntegra, com execução imediata da lei, saber que Deus julgará todos os homens, eu não sei você, mas isso aqui conforta o meu coração. Chegará o dia em que aqueles que hoje não temem a Deus, aqueles que desprezam seus mandamentos, serão colocados diante do juiz de toda a terra e prestarão contas por todos os seus atos. E entenda que naquele grande dia não haverá possibilidade de apelações, de recursos, de brechas na lei, de habeas corpus, tornozeleira eletrônica, nada disso. Homem nenhum conseguirá fugir da sentença dada por Deus. Mas eu quero lhe falar que há uma forma de escaparmos desse juízo. Esse juízo que será uma condenação, uma sentença condenatória. E só há uma forma. Hoje se chama Cristo Jesus. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Jesus, lá em João 3,18, capítulo 3, versículo 18, afirmou que quem nele crê não será julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento daqueles que creem em Cristo foi antecipado. Na realidade, ele foi realizado na pessoa de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. É por isso que Paulo exultou em Romanos 7, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Desta forma, aqueles que estão em Cristo Jesus, estes sim anseiam pela volta do Cordeiro, que há de julgar vivos e mortos. Neste post-scriptum, Salomão finaliza seu livro levando os nossos olhos para o tão aguardado dia, o dia da vitória do nosso Redentor. E a nossa oração tem que ser que chegue logo esse dia. Maranata, volta logo, Senhor Jesus. E é isso que nós vamos cantar com o Grupo Celebrai. Convido o Grupo Celebrai que vem à frente, nós vamos cantar o dia da vitória. Vamos, assim como Salomão, terminar esse momento de pregação, levando os nossos olhos para o dia da volta do Cordeiro. Vamos juntos cantar aquilo que nós estaremos cantando quando Cristo voltar, o dia da vitória do nosso Senhor e Salvador. Fiquemos em pé e juntos cantemos ao Senhor.
Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar. Sobre a verdade, tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Vamos orar. Senhor, te levantamos possa ser verdade nas nossas vidas. Nós desejamos, ansiamos, aguardamos, estamos sonhando o dia que Cristo Jesus virá com triunfo, com glória, irá nos levar para sempre, sempre, viver ao seu lado. Nós esperamos pelo dia em que não mais teremos morte, dor, sofrimento, separações, angústias, tristezas, decepções, frustrações. Senhor, como ansiamos o dia em que não haverá mais motivos para chorar, as nossas lágrimas serão finalmente todas enxugadas pelos braços carinhosos e amorosos do nosso Redentor e Salvador, lá naquela cruz, teve as suas mãos castigadas e perfuradas no nosso lugar. Mas sendo assim como Salomão finaliza o livro de Eclesiastes, nos levando a olhar para a eternidade, que assim possamos viver com os nossos olhos totalmente iluminados e voltados para a nossa pátria celestial. Nos ajude, Pai, nos ajude a viver a pátria terrena pelos valores da pátria celestial. Nos ajude a compreender e aplicar a tua palavra de forma sincera, verdadeira, que repercutir no nome do Senhor. Pedimos ao Senhor também que nos leve a paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana extremamente abençoada, edificante, guardada na tua graça e na tua proteção. Nos abençoe, Pai, com todos os nossos afazeres. Nos ajude que em tudo possamos honrá-lo, glorificá-lo e bendizê-lo. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus.